Oi, gente. A gente já sabe há muito tempo que o Twitter do Bolsonaro é uma fonte quase que inesgotável, ou de fato inesgotável, de bobagens. Mas agora chegamos ao ponto da justiça mandar o Twitter apagar uma postagem do presidente da República, porque essa postagem é mentirosa. O presidente publicou trecho do documentário O Processo sobre os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff sem autorização e ainda disseminou fake news sobre a reunião do PT afirmando que se tratava de encontro do Foro de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta segunda-feira que o Twitter apague uma postagem do presidente Jair Bolsonaro em que ele violou os direitos autorais e disseminou fake news. A sentença da juíza Maria Cristina de Brito Lima é da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e estabelece um prazo de apenas 24 horas para a rede social remover a publicação. E talvez quando você ver esse vídeo, ela já tenha sido removida, a postagem. Na postagem, feita em julho de 2019, Bolsonaro veicula sem autorização dos produtores um trecho do premiado documentário Processo, da cineasta Maria Augusta Ramos. O filme narra os bastidores do impeachment e tal coisa. Esse vídeo não vazou por acaso, Bolsonaro disse. Nele nunca se viu tantas pessoas do mal, inimigas da democracia e liberdade juntas. É o jogo do poder. A vitimização do PT é uma das últimas cartas do Foro de São Paulo em Caracas. Foi o que ele escreveu na época. Olha só. Acontece que o vídeo não vazou, como afirmou o presidente. As imagens fazem parte do documentário que já havia estreado mais de um ano antes e simplesmente foram utilizadas por Bolsonaro sem autorização. Gosta de uma pirataria, Bolsonaro? De violação de direitos autorais? Eu pensei que você era a favor da liberdade, da propriedade privada. Não é? É engraçado como esse pessoal diz ter valores que não tem. Não é? Obviamente não tem. Né? Fala assim, não, nós somos defensores do Estado mínimo, da proteção à propriedade privada. Ah, mas a propriedade privada intelectual do quem fez o vídeo pouco importa, não é, Bolsonaro? Entendi. Além disso, o trecho vinculado não se dá em uma reunião, está escrito aqui errado, do Foro de São Paulo na Venezuela, mas se trata, na verdade, de uma reunião da bancada do PT na Câmara dos Deputados em Brasília. A ação para a remoção da postagem foi movida pelos produtores do documentário, que obviamente não gostaram de Bolsonaro ficar dizendo e arrotando o tempo todo que defende a propriedade privada e está violada a propriedade privada deles, né? Os direitos autorais deles. Em 2019, logo após a publicação, a diretora Maria Augusta Ramos se disse perplexa com a postagem distorcida do presidente. Diz ela, a forma foi dando um significado mentiroso àquele trecho, exatamente porque todo filme e documentário só o que faz é retratar, refletir e certamente denunciar um processo inconstitucional, o impeachment de Dilma, que gerou tudo isso que estamos vendo, essa realidade absolutamente sombria que estamos vivendo, da qual ele faz parte, disse à época a cineasta. Bolsonaro não se pronunciou sobre a decisão judicial. Realmente, eu agora vou para a tela cheia depois dessa. Eu vou aqui para a tela cheia depois dessa e vou beber uma água aqui. Não tem, já tô sem água, já bebi toda a água do copo e vou falar com vocês sobre esse caso, né? Gente, o caso é mais um desses casos ridículos do Bolsonaro, mas ele tem uma coisa de interessante, como eu já estava aludindo no início da minha fala, que é o fato de Bolsonaro estar violando os direitos autorais dos produtores do documentário. Alguém que se diz tão fortemente na defesa da propriedade privada. Você veja que o Bolsonaro, ele sempre foi, na vida, um oportunista. Por exemplo, nos anos 2000, ele falava que o Brasil precisava de uma política nacional desenvolvimentista. Nunca defendeu o neoliberalismo. Votou nas pautas econômicas com o PT durante quase todo o governo lulista. Especialmente porque, naquela época, as medidas do PT tinham muita popularidade e ele, como vocês sabem, é um oportunista. Como é que o oportunista faz? Ele vai na onda que é popular naquela época. Aí, Bolsonaro, mais recentemente, na época que a Dilma estava com a popularidade lá embaixo,
né? Ele já vinha pavimentando um caminho para a direita reacionária, aquele reacionário do ponto de vista cultural, isso ele sempre foi. Talvez por isso o pensamento reacionário culturalmente truculento seja aquilo que é mais natural para o bolsonarismo, né? Mas, na época da campanha, ele adotou o liberalismo como uma estratégia porque era aquilo que o empresariado queria ouvir. A escolha de Paulo Guedes para o super-ministro da Economia é isso daí. Mas ele tem essa característica do Twitter, nós nunca vamos esquecer do Golden Shower, né? Nós nunca vamos esquecer de todos os tweets misturando mentiras e coisas absurdas continuamente. Mas essa decisão dessa juíza em relação a essa postagem é uma sinalização positiva nesse momento. Nesse momento é importante dar um freio, é importante dar uma pancada, é importante dizer não. Você não pode violar os direitos autorais dos produtores, você não pode criar uma postagem mentirosa. O presidente da República não pode fazer isso. Me parece realmente muito relevante nesse momento que a justiça se posicione dessa maneira. No momento que nós vivemos, a verdade, eu já disse isso algumas vezes, o judiciário, ele faltou muitas vezes na República Brasileira ao seu dever. Ele faltou, por exemplo, quando não fez nada, quando se descobriram os funcionários fantasmas de Bolsonaro. E está muito lentamente caminhando nesses processos. O caso da Val, em que Bolsonaro é réu, confesso, ele disse que ela estava contratada para dar água aos cachorros dele, sendo paga pela Assembleia Legislativa, e quem deveria pagar ela para essa função era o próprio Bolsonaro. Ele não poderia usar dinheiro público para isso. Usar dinheiro público para isso é ilegal. É ilegal. Todos vão se lembrar das declarações de tom racialmente controverso, para não dizer outra coisa, não é? Que ele deu sobre quilombolas, arroubas. Pesquisem. E a justiça falhou novamente em não processar ele adequadamente por causa disso. Então a justiça brasileira e o judiciário brasileiro, a gente nunca vai esquecer, viabilizou muito do pensamento reacionário que aí está. E aí eu não estou falando apenas do lavajatismo, não, porque o lavajatismo é apenas um dos componentes dessas falhas históricas do judiciário, que foi ausente, que foi incapaz de ser duro. Eu reconheço que ser duro com as milícias no Rio de Janeiro é uma tarefa difícil. Vídeo que as milícias já fizeram contra certos juízes por lá. E vocês sabem do que eu estou me referindo. Mas se nós teremos um Estado democrático de direito, se nós teremos uma república que de fato respeita as leis, as pessoas do judiciário precisam ter essa coragem. Precisam ter a coragem que essa juíza teve, que pode parecer uma coisa menor, mas contrariar um presidente aliado e com proximidade de muita gente que tem proximidade e também está com vínculos às milícias, é uma atividade perigosa. E ela sabe disso. Mas ela teve essa coragem. E nós vamos precisar de pessoas corajosas no judiciário para tentar barrar muitas das piores coisas que esse governo está fazendo. Só que, para barrar em última análise o pior que eles estão fazendo, nós vamos precisar da população. Nós vamos precisar do povo. Nós vamos ter que estabelecer o diálogo com a classe trabalhadora. Nós vamos precisar mostrar para essas pessoas que esse não é o caminho. E nós vamos precisar levar propostas concretas de melhorar a vida dessas pessoas. E essa é uma tarefa difícil, mas fundamental que o campo progressista precisa travar. E é por isso que aqui no canal eu insisto tanto na discussão de propostas, e é por isso que minha live, sexta-feira, com Gabriel Cassiano, uma figura nova da política brasileira, candidato a vereador pelo PDT de São Paulo, nós vamos ter uma conversa essencialmente baseada em propostas. Vamos falar um pouco também da Tabata Amaral, porque tem a ver
com a questão da reforma da Previdência e tal. E ele quer falar sobre isso, então nós vamos falar sobre isso, que é um assunto que eu já abordei aqui no canal também. Mas nós vamos falar essencialmente de renda universal de cidadania, do setor cooperado e de outras ideias. Porque uma pessoa como Gabriel Cassiano, se ele abraçar essas ideias, ele pode ser, e acredito que será, um aliado poderoso, importante nessa luta. Temos que pensar em pessoas jovens como ele, e não pode ser só ele. Nós precisamos de milhares de pessoas com qualidade para poder lutar por esses valores. E precisamos de todos vocês que estão me assistindo, que querem um Brasil mais justo, com maior igualdade de oportunidades, com mais liberdade de escolha e com mais democracia. Torço para que a gente conquiste juntos. E, nesse caso em particular, dou os parabéns, e nesse caso, para deixar bem claro, à Justiça do Rio. Um abração, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.